Turma, novamente, bom dia, tá? Tô feliz pela presença de todo mundo aqui. Não aparece nada. Como assim, Matheus? Não, tá disponível agora. Eu coloquei, se eu não me engano, não sei se foi ontem ou foi anteontem que eu coloquei a aula, tá? Eu tive um problema na minha internet, aí tava ruim para poder fazer upload. Mas agora dá para entrar e tá tranquilo lá, viu? Bom que eu vou compartilhar a tela para vocês aqui, que aí fica mais fácil, tá? Compartilhar a tela aqui. Ah, não, tá normal. Tá? Eu vou mostrar aqui. Bom, turma, espero que todo mundo tenha aproveitado o final de semana, descansado, se divertido, né? Estudado bastante. Né? E agora nós vamos começar a brincar mais um pouco. Pessoal, como eu posso falar aqui? Tá todo mundo vendo aí a tela? No ambiente? Eu compartilhei agora? Ok, beleza. Tá. Matheus, é aqui, ó. Introdução. Olha aqui. Aula gravada do dia 5. Vou clicar. Ué, cadê o vídeo? É mesmo, rapaz, boa. Não tinha visto não. É. Aula gravada do dia 5 de abril. Não tá aqui a aula gravada do dia 5 de abril. É. Boa. Então você já. Deixa eu ver uma coisa aqui. É. Não tem problema não. Dou um jeito nisso aqui agora. Tá? Obrigado. Foi tanto vídeo que eu postei, então deve ter passado despercebido esse aí, a questão do código. Professor, Oi. bom dia. Bom dia. A primeira atividade que está junto com o slide em PDF, é para a gente mandar por e-mail? Não. Vocês vão fazer no caderno por enquanto, que eu vou criar um campo para vocês enviar essa atividade lá, o print do seu caderno. O print Ah, tá. Muito obrigada. por nada. É. Ah, dia 5 de abril. De março. Mais fácil eu fazer assim. Nossa, segunda-feira mais. É, ah, pessoal, vou fazer o seguinte: daqui a pouco eu vou colocar aqui o vídeo, tá? Na aula, porque senão a gente vai perder tempo. Tá bom, Matheus? Mas já vai vir nesse norte aqui, fica mais fácil. Deixa eu cancelar aqui. Porque quando eu postei, eu esqueci de colocar o código. Turma, então, da nossa primeira aula aqui foi a questão do videozinho que eu falei, né? Que é a história dos computadores.
tipo dos computadores e tamanho. Tudo bem? Todo mundo recorda? Oi, meu povo? Sim, professor. Oi. Pessoal, uma coisa que eu pedi para vocês, por favor, participem, tá? Mandem mensagem, desbloqueiem o telefone, o microfone, conversem, tá? Para poder saber se estão no caminho certo. O que que nós vamos ver agora aqui? Eu vou falar sobre um pouquinho sobre hardware. Isso aqui, ó, hardware, essa parte 2, tá? Uh, Deixa eu carregar a telinha aqui. Ok. Pessoal, então, cadê? Aqui. Olha só, para falar de hardware, o que que eu vou falar do hardware aqui? São as principais partes que compõem um computador, tá? Então, falei um pouquinho sobre geração dos computadores, tipo de computadores em relação ao tamanho. Vou falar agora um pouquinho a respeito das máquinas, tá? É melhor, da parte física do computador. Então, como tinha dito, aqui é a informática ela é uma ciência que estuda os meios de armazenamento, processamento e transmissão. São essas três partes, né? Além dessas três partes aqui, é, então, ela estuda os meios de processamento, que são os processadores, tá? Armazenamento nós vamos ver, e transmissão. Tá? E para que a informática exista, ela precisa de três objetos. Tá? Ela precisa de peopleware, que é o usuário. Tá? Sem isso aqui não dá para existir. Estou usando o chat para colocar as mensagens, os textos. Ela está usando, a informática precisa também hardware, que é a parte física. É tudo aqui que nós podemos tocar com as mãos do computador. E também software, né, que é a parte lógica, que são todos os programas, tá, de computador. O que que nós vamos ver agora? Nós vamos ver a partezinha aqui, a questão de hardware, tá? É a parte física. Então, nessa questão da parte física aqui, eu vou falar um pouquinho com vocês de alguns conceitos, tá? Então, o primeiro conceito que eu vou falar aqui é sobre sistema numérico, tá? Sistema numérico, o que nós conhecemos na escola, que nós aprendemos na escola, é chamado do sistema numérico decimal. O sistema numérico decimal é um velho conhecido nosso, que envolve os 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Por isso que se chama decimal, 10 algarismos, né? Do 0, de 1 ao 9 e o 0. Esse é conhecido por todos nós. Aprendemos na escola. Só que existem outros sistemas numéricos também. Tá? O que é mais utilizado nos computadores para processamento de informações é o binário, que envolve o 0 e o 1. Tá? Então, é o sistema numérico binário. Então, utiliza o 0 e o 1. Temos também o outro sistema numérico, que é o hexadecimal. Tá? Hexadecimal envolve o 0, de 1 ao 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e mais algumas letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F. Tá? Então, sistemas numéricos utilizados, tá? Nos computadores. O hexadecimal para guardar os arquivos e o binário para processar informações. Tá? Então, também sistema numérico. Agora eu vou falar de uma outra coisa interessante também, que são as chamadas unidades de medida. Pessoal,
Alguém pode falar que o que seria uma unidade de medida? Alguém? Um exemplo aqui. Quando vocês vão comprar uma carne, vocês falam como? Quilo. Isso, quilo, perfeito, né? Então é unidade de medida quilo, né? Na questão da grama, do grama. Também temos unidade de medida para comprar um terreno, metros quadrados, caixa d'água, né? Que é litros ou metros cúbicos. Na informática é a mesma coisa, continua do mesmo jeito, tá bom? Então, em função disso aqui, dessa parte, a, a unidade de medida da informática, a ideia é a mesma coisa, só que é o quê? Para medir o tamanho de um arquivo, de uma imagem, de um jogo, tá? Ah, de um arquivo de música, tá? Porque vocês vão precisar muito disso. Vai baixar um arquivo, colocar no pendrive. Eu quero saber se meu pendrive tem espaço suficiente. Vou mandar um arquivo para alguém por e-mail. Será que meu e-mail suporta? Tá? Então, muito essas coisas desse jeito. Tá? Então, Professor, oi. te interrompendo, desculpa, rapidinho. O sistema numérico binário, ele guarda os arquivos. E o sistema numérico hexadecimal, ele faz o quê? Não, olha só. O binário ele é usado para processar informações. Sim. E o hexadecimal é usado para guardar os arquivos. Mas, Ah, sim, tá, entendi. eu vou te, bem aqui, eu vou te dar um exemplo bem fácil aqui. Vamos imaginar, Kelly, que eu vou te enviar uma mensagem, tá? É, olha só, quando você vai receber uma mensagem, vou imaginar que eu vou mandar a letra A para você, letra A maiúscula, Certo? tá? A sua máquina não sabe que é a letra A nem a minha. Quando eu digito a letra A, dentro de todos os computadores existem duas tabelas chamadas tabelas ASCII e tabelas Unicode. São tabelas de equivalência. O que é equivalência? Vai pegar um símbolo e vai comparar com outro símbolo para falar que eles são equivalentes. Então, quando eu vou enviar para a letra A, eu apertei a letra A, aí a minha máquina vai procurar na tabela dentro dele onde tem a letra A. Aí procurou lá, achou a letra A, só que vai enviar para você não é uma letra A, ele vai enviar 8 dígitos, que é do sistema binário. Um exemplo aí, 00110011. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Um exemplo. Então o primeiro A foi o que eu digitei. Aí o outro A que ele procurou e encontrou, que o meu A é igual ao A dele. Só que me enviou para sua máquina esse símbolo aí, essa sequência de 0 e 1. A sua máquina recebeu esse 0 e 1. Né? 001 e vai comparar na tabela de equivalência dela, também na ASCII e a mesma coisa, essa sequência, até encontrar uma sequência igual. Aí quando encontrar essa sequência igual de 0 e 1, vai projetar na tela do seu computador a letra A. É isso que Hum, acontece. Tá? Essa é, no caso, a questão do 0 e 1. Já no caso, o hexadecimal, ele é usado para guardar o arquivo dentro do seu computador. Então imagina aqui que o nosso HD, o disco rígido, é uma cidade. Nessa cidade, nós temos, vamos imaginar aqui, é dividido por setores, sul, norte, leste, oeste. Dentro de cada setor tem os bairros, dentro dos bairros tem as quadras, dentro das quadras tem as casas, e é tudo identificado com numeração. Né? Então essa numeração, esse endereço na cidade em geral, é o que acontece dentro do disco rígido dos computadores. Então cada pedacinho do computador ele tem um endereço. Esse endereço é utilizado por esta numeração. Por isso que o computador consegue achar nossos arquivos. entendi. Deu para entender bem? Sim, perfeitamente. Ah, tá, obrigado. Obrigada, professor. Nada, é isso aí, né? Bateu dúvida, pergunte. Deixa passar. Tá ok, obrigada. Tá. Assim, não, tá na tela aqui, eu não, como que eu posso falar?
Eu não estou mostrando aqui ainda a apostila. Por enquanto eu estou explicando. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar aqui e vou fazer de novo. Pronto. Agora está na apostila aí. Olha só. Então, agora falando da unidade de medida. A unidade de medida da informática é como fosse o quilo, né? Temos a unidade de medida para medir o tempo. Tá? Então, a menor unidade de medida da informática é chamado de bit. Tá? O bit, ele só pode ser uma de duas coisas. Tá? O bit, ou ele é zero, ou ele é o número 1. Tá? Então, esse aqui é o bit. Menor unidade, tá? Da informática, o bit. Ou ele é zero, ou ele é 1. Depois do bit, nós temos outra coisa chamada de byte. Tá? Byte. Para que eu tenha um byte, eu preciso de um conjunto de 8 dígitos, né? De 8, 0 e 1, né? Então, eu preciso de um conjunto de 8 bits, tá? Que é igual aquela história da letra A. Que a letra E igual é isso aqui, tá? Então, um byte. Não, já está na plataforma. Eu só vou ver aqui, deixa eu ver se está liberado aqui. Não, está liberada. Aula 2 hardware. É. Já está liberado, Fabiano. E eu vou colocar mais, eu vou liberar mais. Então, aqui o byte, né? É um conjunto de 8 bits. Então, o bit, o L é 0, o L é 1, o byte, o L é 8 bits, né? Um conjunto de 8 bits. Agora, depois do byte, nós temos outras unidades de medida. Tá? E o bom é que as próximas unidades de medida são todas padronizadas. Tá? Então, depois do byte, nós temos o kilobyte. Tá? 1 kilobyte, eu preciso de um conjunto de 1024 bytes. Aqui já fica padronizado. Tá? Então, para me ter um conjunto, né, ou melhor, para me ter 1 kilobyte, eu preciso de um conjunto de 1024 bytes. Depois dos bytes, do kilobyte, eu tenho o megabyte. Para me ter 1 megabyte, eu preciso de um conjunto de 1024 kilobytes. Aqui já está padronizado. Depois do megabyte, tá? Nós vamos ter aqui o gigabyte. Para nós termos 1 gigabyte, precisa de um conjunto de 1024 megabytes. E depois do gigabyte, nós temos o terabyte, que é um conjunto de 1024 gigabytes. Tá? Esse aqui eu não vou estender muito nele não, tá? Porque existem outras unidades de medida, tá? Só que para nós usuários mortais, eu posso falar assim, nós estamos apenas nessa unidade de medida. As próximas vai demorar um bom tempo. Tá? Então temos aqui bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e o terabyte. Tá? Então essas unidades de medida. Tá? Então é o que nós temos aqui. Turma, continuando. Depois da... Professor, Oi. você pode falar
os dispositivos de armazenamento que utilizam essas unidades de medida? Todas. O que você, Todas? o que você pensar na face da Terra, todos utilizam. Qualquer um que é para guardar alguma coisa, utiliza isso, não tem como. Não só para guardar, mas você vai medir o tamanho do arquivo, você tem que ver as propriedades do arquivo, vai constar o tamanho dele. Tá? Então, sim, vai usar sempre, não tem como. Na plataforma do Moodle aparece muito isso. Quando eu vou mandar algum arquivo de foto do caderno, aparece que não foi suficiente, que não tem espaço suficiente para anexar. Isso. Então, olha, né? A Graziella já identificou. Porque o espaço no nosso servidor ele é limitado, tá? Então, como o espaço é limitado, consequentemente as pastinhas de vocês enviarem seus arquivos também é pequeno. Por isso, quando for fazer um arquivo, e pensar bem no tamanho. Perguntar quer? Professor, Sim. é igual os HD externo, né? Que a maioria deles tem 500 megabytes, não é isso? Isso, 500 GB. Isso, giga, desculpa. Não, com certeza tem uns mais antigos que tem esse tamanho também, né? Mas é isso mesmo, É. pendrive, cartão de memória, disquete, CD, tudo utiliza. Tá? E os computadores hoje em dia também tem 1 tera, né? Isso? Isso, né? Os mais novos geralmente estão combinando o HD com Tera. Isso. Mas é. Os celulares também, né, professor? Ah, com certeza. Tenho certeza que alguém aí de você já apagou foto, algum arquivo, porque não tinha mais espaço no celular. Ah, aí vamos descobrindo. Professor, e quando a gente vai apagando, apagando, e mesmo assim não abre espaço? Não, o espaço vai abrindo. Agora tem que ver quanto tanto você tem que apagar. Né? Aí você tem que Entendi, ir lá nos meus arquivos e apagar. entendi. Obrigada, gente. Nada. Nada. Ah, turma, agora eu vou falar de outra coisa. Tá? Ah, aqui tem a tabelinha, tá? Decimal, binário, hexadecimal. Falei de sistema numérico. Vou falar um pouquinho agora sobre a nossa CPU, tá? Pessoal, quem é CPU? Alguém pode me ajudar? É a caixinha que guarda todos os componentes do computador. Hum. Isso, quem tem que falar isso é seu concorrente, tá? Não você. Minha turma tá proibida de falar isso. É, tá? Pessoal, primeira coisa, CPU é uma sigla. CPU é uma sigla. Pode ser chamado de CPU ou UCP e quer dizer que é unidade central de processamento, que é o nosso processador, tá? Então, é o nosso processador. Processador é uma pastilha pequenininha que fica dentro desse gabinete, a caixa se chama gabinete, dentro do gabinete, e dentro do gabinete tem uma coisa chamada de placa-mãe, e o processador fica colado na placa-mãe. Colado não, encaixado. Tá? Então, o nosso processador, tá? Como eu falei, a informática é uma ciência que estuda os meios de armazenamento, processamento e transmissão. Então, quem processa as informações é o nosso processador, tá? Então, do nosso processador aqui, o que eu tenho para falar dele, que tem algumas coisas que eu não vou dar uma aprofundada. O nosso processador ele funciona da seguinte maneira: todo processador ele tem uma entrada de dados. Então, que entrada de dados é essa? Você vai enviar para dentro do computador 2 mais 2, né? Então, né, 2 mais 2, sua máquina vai receber isso, seu processador. Aí dentro do processador ele vai processar essa operação e vai te dar como saída o resultado de 4. Ah, sim, com certeza, Edna. É isso mesmo.
Então você enviou 2 mais 2, entrou no processador, ele vai processar a informação e vai te devolver como saída o 4, né, que é o resultado do cálculo. Tá? Como é que funciona isso? De forma bem básica. Os processadores, dentro deles, tem uma coisa chamada de ULA. Tá? ULA, que é unidade lógica aritmética. Tá? Então, dentro do processador tem uma coisa chamada de ULA, unidade lógica aritmética. O L, já tem coloquei. O L que é de lógica e o A aritmético, né? Nosso A. Então, o que significa isso? Que o L de lógica, ele vai utilizar alguns símbolos lógicos, menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, tá? Igual. Vou escrever aqui diferente aqui. Diferente. Pessoal, quem lembra desses símbolos? Então, lógico. Já aritmético vai envolver nossos operadores do dia. Mais, menos, tá? Vezes, divisão, raiz, potência. Então são esses símbolos também. Então mais, menos, multiplicação, divisão, raiz, potência. Isso é o aritmético. Então quando eu enviei 2 mais 2, qual dos dois que ele utilizou no processador? Utilizou o A, que foi o aritmético. Então ele usou o operador de adição para poder me retornar como saída, tá? O número 4. Agora é o seguinte, se eu enviar para dentro da máquina isso aqui, 2 igual a 2, esse 2 igual a 2 vai entrar dentro do meu computador, tá? E eu estou perguntando para a minha máquina se 2 é igual a 2. Aí ele vai utilizar a lógica, tá? Que são esses operadores, e ele vai me retornar uma de duas respostas. Ele vai me retornar ou se é verdade ou se é mentira. Falar assim, verdadeiro ou falso. Bom, se 2 é igual a 2, então ele vai me retornar como verdade. Sim, é verdade, 2 é igual a 2. Tá? Agora, se eu enviasse aqui, eu perguntando, por exemplo aqui, 2 é maior do que 2? Aí vai me retornar que é falso. Tá? Ou é ou não é. Tá? Então isso aqui é o que tem dentro do nosso processador. Tá? Na nossa apostila, lá consta o surgimento e evolução dos processadores. Tá? Atualmente nós estamos na 8ª geração dos processadores. Tá? Pessoal, não confundam, tá? Só quem tem ouvido falar em processador Intel de 10ª geração, algo nesse sentido, tá? Estou falando, no caso, uma tecnologia mais específica. Então, atualmente nós estamos na 8ª geração dos processadores, tá? Que nós estamos usando no dia a dia, tá? Pelo que eu sei, ainda não chegou a nona, não. Então, continuando, eu tenho aqui algumas imagens. Pessoal, tá dando para ver aqui as imagens da apostila do processador? Aquele quadrado? Sim. Sim. Ótimo. Então, vocês sabem que isso aqui é CPU, tá? Então, mostrando aqui, tivemos umas evoluções. Tá? Então, aqui, mostrando a imagem dos processadores, né, da CPU. Isso aqui foi evoluindo, 4ª geração.
até chegar aqui à 8ª geração. Tá? Então, nessa parte aqui, eu acho que é isso mesmo. Ok. Pessoal, não, tudo bem, Letícia. Tá? Na próxima você vai ficar sem lanche, tá? Turma, agora eu vou falar de outra coisa. Falei do processador, ele é o responsável em processar e trabalhar as informações. Tá? Agora, além do nosso processador, tá sim, Matheus. Então, agora, além do processador, eu vou falar sobre memórias, tá? Memórias, tá? Eu creio que todo mundo tem memória. Então, eu vou falar de todos os computadores, tá? Vou falar, todos os computadores têm memórias. E nós temos que entender um pouquinho das memórias. Então, falar um pouquinho aqui. Os nossos computadores, tá? Eles possuem 4 tipos de memória. Tá? Nós temos o HD, que é o velho conhecido, tá? Que é o nosso disco rígido. Nós temos uma coisa chamada de memória RAM. Tá? Temos um outro chamado de memória ROM. Temos um outro memória chamado de memória cache. Então temos essas aqui. O disco rígido, memória RAM, memória ROM e o cache. Tá? Então, quando vocês vão comprar um computador, passa na televisão, vê aquela propaganda daquelas coisas, aí aparece sempre algumas configurações e as lojas passam lá. Quando vocês vão comprar um computador, vê lá muitas informações e não sabem para que significa. Né? Então, nesse caso, como podemos fazer aqui? Nós vamos entender qual é a função de cada um, tá? O nosso dia a dia. A função das memórias. Tá? Então, essas memórias aí, eu posso falar essas memórias que utilizam o nosso sistema numérico hexadecimal para guardar informações. Tá? Ou para ser trabalhada, processada, organizada. Tá? Então eu vou falar primeiro do disco rígido. E o do disco rígido, eu vou comparar com um objeto com um lugar do mundo real, para vocês entenderem. Pessoal, qual é o lugar do colégio onde é utilizado para guardar livros? Me ajudem. Biblioteca. Biblioteca. Isso, perfeito, ótimo. Então a biblioteca serve para guardar livros. Turma, então vocês vão associar agora o seu HD do seu computador com uma biblioteca. A função do disco rígido é ser sua biblioteca. Só vai guardar os livros de forma bem básica. Por isso que ele tem um tamanho maior. Você vê lá, 1 tera, né? 1 tera, 500 GB. Por quê? Ele só vai guardar livros. Ele não tem influência direta no desenvolvimento, né, no desempenho do seu computador. Então, nosso HD eu vou chamar de biblioteca. Professor, é a mesma coisa o HD é a mesma coisa de dizer que guarda arquivos? Perfeitamente, isso. É só para guardar arquivo. Tá, Então, ok. o nosso HD é só para guardar livro. Por isso que tem espaço. Isso quer dizer que o seu computador, se ele estiver desligado ou ligado, os seus arquivos ali vão permanecer, tá? Não vão se perder, né, em regra. Vai estar tudo ali guardadinho. Então, o nosso HD é a nossa biblioteca. Agora, eu vou falar agora da memória RAM. Turma,
Não, Fabiana, boa pergunta, tá? O HD é permanente, tá? O HD é permanente, lá não se perde. Então você salvou, baixou seus filmes, seus arquivos pessoais, desligou o computador, tá tudo lá guardado, não vai se perder não, tá? Lá continua. É como se fosse, além do HD, também tem um pendrive, né? Tem um disquete, tem um CD, tem um HD. É como se fosse a função que o nosso celular tem de guardar foto, vídeo. É a mesma, é a mesma, é igualzinho. Tá? Então, turma, memória RAM. Vamos comparar a memória RAM aqui. Eu vou comparar com um objeto do mundo real. Pessoal, eu vou comparar a nossa memória RAM com a nossa sala de aula. Memória RAM eu vou comparar com a sala de aula. Pessoal, antes de começar a nossa aula presencial, como é que está a sala de aula? Vocês podem me falar? Limpa e organizada. E o que mais? Dependendo da escola. E o que mais? Além de limpa e organizada, a sala está o quê? Tem alguém na sala? Vazia. E Vazia. perfeito, tá? Então vamos imaginar que o seu computador é sua escola, tá? Então o seu computador, enquanto ele está desligado, então a memória RAM, que é a sua sala de aula, ela está vazia. Não tem ninguém lá, tá? Agora, a partir do momento que vocês ligam o computador, né, o computador é ligado, aí vai tocar a sirene, né? Aí a máquina vai ligar, vai funcionar. Aí vai começar as aulas, né, na memória RAM. Então, os alunos vão para a sala RAM para estudar. Então, sua máquina está ligada, então já tem alunos dentro da sala RAM. Quando vocês desligarem o seu computador, é o sinal para todo mundo ir para casa. Então, todos os alunos vão sair da sala RAM e vão embora. Então, a sala voltará a ficar vazia. Tá? Isso quer dizer o quê? Que quando liga o computador, aí os programas que vocês vão utilizar para trabalhar, os arquivos de texto, de vídeo, seus jogos, tudo que vai ser editado, configurado, trabalhado, tudo isso é feito na memória RAM, na sala de aula. Tá? Então imagina aqui que vocês vão fazer um artigo científico, um TCC. Primeira coisa, vocês começam a criar esse arquivo na sala de aula. Ok, criou o seu arquivo. Começou a criar o seu arquivo. Agora, depois que criou o seu arquivo, vocês não vão deixar o arquivo na sua sala de aula. Vocês vão guardar esse seu arquivo na biblioteca. Tá? Então, criou na sala RAM, salvou e guardou na biblioteca. O que vai ficar na memória RAM é apenas uma cópia do que foi salvo na biblioteca. Aí você vai embora, o que está tudo na sala de aula será perdido. Quer dizer que tudo que estiver dentro na sua memória RAM, enquanto sua máquina for desligada, tudo será perdido. Então, aí quando ligar o computador novamente, você vai para a sala de aula, você quer continuar utilizando o seu trabalho, o seu TCC, então você vai lá na biblioteca, vai pegar uma cópia deste TCC, vai levar para a sala RAM. E na sala RAM, você vai continuar escrevendo o seu trabalho. Aí depois você vai salvar para não perder. Salvando e vai guardando. Tá? Então aqui a memória RAM. A dificuldade é fazer esse TCC, professor. Nada, calma, tá longe ainda. Tem muita coisa para ser feita. O ideal é que o seguinte, Professor, pensa no tema. Oi. então isso significa que a memória RAM é como se fosse um professor Um professor? Não, em sala de aula, não? não. A memória RAM, Por... a memória RAM é a sala de aula, onde é um local onde os alunos vão se encontrar para estudar e depois eles vão embora. É na sala de aula que vocês vão estudar, vão levar seus livros, vão escrever tudo. Só Entendi. para estudar. E depois que vocês estudarem e escreverem,
vocês vão pegar esses 6 livros de estudos e vão guardar na biblioteca. Ah, Professor, então quer dizer que quando eu desligar o computador e ligar novamente vai estar salvo ou tem que... não, Sempre vai estar salvo? na Eu não entendi. Na memória. Aí eu vou lá na biblioteca, é isso? o HD. No HD mesmo. Então vai estar salvo lá. Aí eu digito o nome do meu trabalho Você vai pegar o seu, na biblioteca? você vai pegar o seu Ah, um ícone. Tá? tá. Todo- Então, ó, todos os coisas, vamos supor, estou fazendo um documento, aí desliguei o computador. Quando eu botar, ele vai estar lá na biblioteca? se você salvou, sim. Ah, se salva? Ah, tá. Sempre tem que salvar antes de sair. Ah, Ah, com certeza. tá, tá. Salva, você vai perder. Tudo bem. Tá. Obrigado. Não. Tá? Turma, então a sigla RAM quer dizer o quê? Memória de acesso randômico. Tá? Quer dizer randômico que nunca será a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. Então, no computador sempre vai estar mudando. Memória de arquivos temporários. Tudo sempre vai estar. É a mesma, professor, é a mesma coisa de memória de acesso aleatório? Isso, perfeito. Tá. Então, o que está dentro ali sempre vai estar se modificando. Por quê? Você vai pegar, vai criar uma planilha, um arquivo de texto, trabalhar com imagem, é na memória RAM. Aí você vai salvar para guardar. Quando você salva, você está transferindo uma cópia deste O HD. HD. Tá, perfeito. Tá? Aí quando ligar o computador, ligou o computador, você quer mexer no arquivo, você vai lá, clica no ícone e vai abrir o arquivo. Aí vai estar, é como se tivesse ido na biblioteca, pegado uma cópia desse arquivo e levado para a sala de aula. Tá? Turma, então olha só. Então temos aqui o HD, temos a memória RAM e vou falar da memória ROM. Memória ROM que também tem dentro de todos os computadores. Tá? A memória ROM é um chip gravado de fábrica que é preso na placa-mãe. Tá? E dentro desse chip nós temos 3 programas gravados de fábrica que são fundamentais para o seu computador funcionar. Tá? Então eu posso falar o primeiro aqui, que as pessoas confundem com outra coisa. Então eu vou falar primeiro aqui do setup. Tá? Então talvez tenham muitos de vocês tenham visto isso. É. O setup. O que é o setup, professor? Muitos têm ligado o computador e apertado o botãozinho lá de deletar, quando a máquina está iniciando, ou dependendo do tipo de computador, e vai aparecer uma tela azul com um bocado de informações, onde você escolhe para alterar algumas configurações do seu computador. O setup ele é usado para configurar a parte física do seu computador. Tá? Então o setup ele é usado para configurar a parte física, o seu hardware. A parte física. Professor, então, tipo, por exemplo, uma pessoa falar, esse aqui é que a gente vê muitas vezes alguns YouTubers, eles postam um vídeo falando, gente, esse é meu setup, tá assim, tô com 2 monitores. Então, tipo, é meio que usado para esse termo, tá correto? Não, tá errado. O setup é uma tela azul que você utiliza para fazer uma configuração da parte física do seu computador. Tá? Então, como eu posso fazer aqui? Professor, o senhor está falando do setup ou da memória ROM? Dos dois. Dos dois, né? Então a memória ROM é aquela que não pode ser alterada, não é isso? Isso, perfeitamente.
É como se fosse o nosso celular, que tem coisas que a gente não consegue alterar, não é isso? Isso, tem coisas que não consegue alterar. Então, imagina, Ok, vamos imaginar o seguinte, que essa memória a memória ROM é uma caixinha, uma caixa. sim. Dentro dessa caixa, nós temos ah, três, como é que eu posso colocar? Ah, vamos colocar aqui três ferramentas dentro dessa caixa. E essas ferramentas, elas não podem ser modificadas, tá? E uma dessas ferramentas é o setup. Pessoal, eu mandei um link aí no chat. Clique nele, por favor. Ele vai aparecer um quadro Aonde, professor? no chat, no bate-papo nosso. Acharam aí? Sim. Tá. Eu vou colocar uma coisa aqui agora para vocês verem. Vai carregar uma imagem aí que eu estou colocando de um setup. Aí vocês vão entender. Vocês estão vendo uma imagem azul? Isso. Essa imagem é o setup. Tá? É o setup do computador. Esse aí é um programa que está dentro do memória ROM. Tá? Então, esse é o setup. Para que serve o setup? Serve para configurar toda a parte física do seu computador. Você vai configurar memória, vai configurar processador, vai configurar placa de rede, placa de vídeo, placa de som, essas coisas todas dentro do setup. Então, você pega, utiliza até lá o botãozinho delete, né? Aí quando aperta delete, F1, F2, dependendo da máquina, aí vai abrir essa tela. Vamos fazer o que? Configurações. Tá? Então, esse aí é um software, né, um programa, que é o setup, está dentro da memória ROM. Temos o outro, que muitas pessoas confundem setup com esse outro aqui, que é o BIOS. Tá? BIOS é uma sigla. Tá? BIOS quer dizer Sistema Básico de Entrada e Saída. BIOS. Sistema Básico de Entrada e Saída. Tá? A BIOS é um programinha também, é o segundo programa que está dentro da memória ROM. Ele é usado para controlar o fluxo de informações no seu computador. As informações vão para um lado e vão para o outro, dentro da máquina. E quem ajuda a controlar isso aí, e também dar instruções para o nosso processador, tá? É o BIOS. Tá? Então temos aqui o setup, configuração, BIOS, e o último nós temos o POST. Tá? O último programa chamado POST. Esse programa, tá, é o seguinte, vocês vão entender bem. Quando vocês ligarem o seu celular, quando vocês ligarem o seu computador, tá, vão verificar que aparecem umas letrinhas brancas, algumas informações na tela, antes de iniciar o computador. Tá? Essas informações, quem está trabalhando é o post. Tá? Esse post, vamos imaginar que ele é um servidor da escola. E este servidor da escola, a função dele como é que eu posso colocar? Este servidor, a função dele é verificar se está tudo arrumado na escola, se não tem nada quebrado. Tá? Então, quando você... Professor, Sim. desculpe interromper. Então, como você falou, antes de iniciar a tela, tanto do computador como do celular, né? Isso. Quando eu fui entrar na reunião, o meu celular desligou sozinho e demorou para reiniciar.
seria esse post, né? Por que será que aconteceu isso? É memória cheia? Não, não. Aí se desligou sozinho, pode ter sido algum bugzinho, travou, né? Aí reiniciou, tá? O post, Entendi. a função dele, Aí esse post demorou a aparecer, ficou mais de... que é rapidão quando liga, né, no celular, e ficou enrolando. Eu pensei que nem ia ligar mais. ah, não. Mas assim, o post, né? Ele vai testar. Por exemplo, quando você vê as letrinhas brancas, é porque está testando a sua máquina, a parte física, tá? Entendi. Então, por exemplo, quando quem tem no computador, vocês vão ver as luzes do teclado piscando, na tela do monitor do computador, as letrinhas brancas, a luz do mouse acendendo. É porque o post está testando a parte física, ver se está tudo ok para funcionar. Se tiver Ah, entendi, professor. isso, Obrigada. por nada. Aí se tiver alguma coisa que não dê para, se tiver algum problema no computador, o post ele não vai iniciar a sua máquina e vai parar a inicialização e vai dar uma informação falando assim, ó, tem algum erro aqui na sua máquina. Então vai te dar a informação que tem algum erro. Aí para você poder corrigir esse erro e iniciar normalmente, tá? E esse post também ele é usado para carregar o sistema operacional. Então a função dele é essa aqui. Então a memória ROM tem 3 programas dentro dele, né, 3 ferramentas. Uma ferramenta é o setup, a outra ferramenta é o BIOS e a outra ferramenta é o post. Tá? Não pode ser alterado. Se alguém tentar dar um AI de Einstein, né, e fizer besteira, você vai perder a placa-mãe do seu computador e vai ter que comprar outra. Tá? Esses são da memória ROM ou da memória RAM? Não, na memória RAM não tem nada dentro lá, ela é vazio. Ela é só para Ah, tá, é da ROM, né? memória ROM. Ok. Tá? Turma, e temos também agora memória cache. Tá? Vou falar que memória cache é uma memória auxiliar. Como assim? A memória cache, atualmente, ela fica dentro do processador. Tá? Ela é usada para aumentar e melhorar o desempenho do seu computador. Tá? Então, nossas máquinas, quanto mais memória cache dentro do processador tiver, melhor. Tá? Quanto mais memória RAM tiver, melhor também. Tá? Porque esses dois, eles têm um impacto muito grande no desempenho da sua máquina, tá? Na evolução. Então, falando aqui, o HD é a nossa biblioteca, memória RAM é a nossa sala de aula, a memória ROM, que tem as 3 ferramentas dentro dessa caixa, não podem ser modificadas, tá? BIOS controla a informação que navega pela placa-mãe, Setup controla o fluxo de dados na sua placa-mãe e o post é o que testa a parte física, ver se está tudo funcionando direito. Tá? Turma, vamos avançar mais um pouquinho? Bom, então aqui vocês vão ver a memória RAM, ó. Muitos chamam de pente de memória, não sei por quê. Tá? Então aqui, ó, com um bocado de chip, aqui nós temos nossa memória RAM. Depois temos aqui a nossa memória ROM. Aqui, ó. Também é um chip preso na placa-mãe. Tá aqui, tá? Que tem aqui as 3 caixas, né? Os 3 programas. Temos também a memória cache, como eu falei. Tem aqui a imagem de um processador, tá? Uma imagem ampliada de um processador. Então essa partezinha aqui, ó, é a memória cache, tá? Essa partezinha aqui. Barramentos, não vou falar barramentos não. Essa parte de barramentos aqui eu vou pular e vou parar aqui. Pessoal, como é que tá a nossa aula aqui? Tá bem explicado? Vocês estão entendendo? Tá ótimo. Tá, obrigado. Sim, tá dando para entender. Tá, qualquer coisa, tá? Me interrompam, tá? E façam pergunta, por favor. Turma,
as nossas memórias que nós vimos aqui, falei do HD, falei da memória RAM, memória ROM e memória cache. Essas memórias são separadas em dois grupos distintos. Tá? Posso falar que o primeiro grupo distinto é chamado de memórias principais ou memórias primárias. E o outro é chamado de memória secundária ou memória de massa. Vou falar primeiro de memória memória principal. Tá? Principal ou primária. Memória principal ou primária. Pessoal, memória principal ou memória primária no computador é aquela memória que, se ela não estiver presente no seu computador, sua máquina não vai ligar, não vai funcionar. Tá? Então, de forma direta, aqui, as memórias principais ou primárias dos nossos computadores é a memória RAM, sala de aula, e a memória ROM. Se faltar uma ou as duas, seu computador não vai ligar, não vai funcionar. Ah, sim, Fabiano. A placa-mãe da máquina de lavar é a mesma coisa. É claro que da placa-mãe da máquina de lavar tem um valor específico, né? E a nossa do computador também. Então, quem está lavando, você está lavando. Você não, né? Sua máquina está lavando roupa. E a placa dela queimar, tem que ir para outra placa para substituir. Mas é isso mesmo. Pessoal, então, das memórias principais, nós temos a memória ROM e a memória RAM. Não são duas categorias, são duas memórias distintas, né? As duas são memórias principais. Tá? Eu podia falar assim, categorias, né? Quais são essas categorias, né? A categoria são as principais, a qual elas pertencem, e agora temos a secundária. A secundária, nós temos um bocado de memória. Tá? Nós temos o HD externo, o CD, DVD, disquete, tá? Cartão de memória, pendrive, tá? HD externo, CD, DVD, disquete, cartão de memória. Tem mais, me deu um branco. Cartão de memória, pendrive, CD, DVD, disquete, fita magnética. Tá? Então aqui, turma, essas aqui são memórias secundárias, que é o nosso HD externo, CD, DVD, disquete, cartão de memória, pendrive e fita magnética. Tá? São chamadas de memórias de massa ou memórias secundárias. Espera aí, professor. Então, se o senhor fala que tem as memórias principais, que é necessário delas para o computador funcionar, então, se eu pensar dessa forma, essas memórias que o senhor mostrou agora, o meu computador funciona sem elas? Sim, funciona. Tá? Então, os nossos computadores funcionam normalmente sem essas memórias de massa. Sem o HD externo, CD, DVD, disquete, cartão de memória, pendrive e fita magnética. Sem elas aqui vai funcionar normalmente, tranquilamente. Eu só não vou ter o quê? Eu só não vou ter um lugar para guardar meus livros. Tá? Porque se minha escola não tem biblioteca, não tem onde guardar meus livros. Tá? Então, se o seu computador não tem um desses tipos de memórias, então para guardar fica difícil. Tá? Mas o computador ele vai funcionar perfeitamente, tranquilamente. Tá? Não tem problema nenhum.
Então, memória principal, né, e memória secundária. Né? Principal, que a máquina precisa para funcionar. Secundária, a máquina funciona sem elas. Tá? Então aqui alguns exemplos, né? O HD, pendrive, CD, disquete. Tá? Agora, turma, olhem só. Complementando. Temos uma outra coisa interessante. Não falei das memórias. Agora nós temos uma outra coisa que são chamados de dispositivos. Tá? Um exemplo aqui, aquela parte que eu falei de pegar e enviar para dentro do processador a solicitação, né? Enviar 2 mais 2. Né? E o processador vai me retornar a informação 4. Tá? Mas para que eu consiga enviar essas informações para dentro do meu computador, né, eu preciso de algum dispositivo físico. E para que eu tenha um retorno também dessa informação, eu preciso de um outro dispositivo físico. Ou seja, para nós podermos interagir com a máquina, tá, enviar informações para dentro dela e termos o retorno, precisamos usar alguns equipamentos físicos da informática, parte física, para fazer essa interação. Tá? Trabalhar essa questão de enviar e receber informações. E para que isso aconteça, o nome desses dispositivos usados para nós interagirmos com o nosso computador, nós temos 3 tipos. Temos dispositivo de entrada. Tá? Pessoal, dispositivo de entrada é aquela parte física que você usa, né, nós usamos, para enviar informações para dentro do computador. Então eu vou dar um exemplo aqui. Pessoal, qual parte física do seu computador que vocês utilizam para enviar informações para dentro da máquina? Tem o microfone, Teclado. Isso, microfone. teclado, scanner também. Isso, microfone, teclado, scanner. O que mais, gente? Microfone, teclado, scanner. Máquina fotográfica, professor. O mouse também entra, professor? Entra, o mouse sim. A máquina fotográfica não, porque a máquina fotográfica ela não está incorporada no computador. Máquina fotográfica digital? Não, Não. não, porque ela não faz parte do computador. Você tira as fotos para depois enviar para dentro da máquina. Então a câmera também do notebook entra, professor? Entra, sim, com certeza. Vamos chamar de webcam, isso? Era o que eu ia falar, o webcam. Perfeito. Então, microfone, teclado, scanner, mouse, webcam. Quando vocês passam no mercado para comprar aquele filé mignon, passa lá no caixa. O caixa pega, utiliza o quê? Para poder registrar suas compras. Vamos lá, turma. Eu sei que vocês nunca, talvez não tenham ainda nunca no mercado, né? O leitor? O Leitor? leitor De código de barra? perfeito. Isso mesmo. Microfone, teclado, scanner, mouse, leitor de código de barra. Então, esses aqui são dispositivos de entrada. Cai até em concurso, viu? E também, professor, acessórios de jogos também, né? Não. Olha só, nós estamos falando de parte física de máquina. Acessório de jogos, você quer dizer o quê? Volante, é isso, nesse estilo? Isso. Ah, sim, sim, também. Perfeito. Isso, mouse. Vou colocar aqui o volante para jogar, né? Joystick. Uhum. Isso. Professor, Oi. como é que chama aquele aparelhinho? Faz parte do computador quando a gente vai no supermercado, que a operadora de caixa passa, que aí ela lê o código de barra para. Isso também faz parte do computador, porque eu esqueci o nome. Leitor de Que código. faz o leitor. É leitor de código de barra o nome dele.
Ah, tá. Tá? Isso, controle. Tá? Pessoal, então dispositivo de entrada. Agora, eu vou falar de dispositivo de saída. Olha só. Esses aqui são os dispositivos que vocês usaram para enviar informações dentro do computador. Agora, o dispositivo de saída são aqueles que nós estamos recebendo a informação processada. Então, me dê um exemplo aí, gente, de por onde vocês estão vendo as informações trabalhadas como retorno. Caixa de som, Caixa de som, Tela. ou monitor, né? monitor. O que mais? Impressora, Isso. É. Caixa de som, é. Monitor. O pendrive, pode ser? Não, pendrive não. Não, né? Pendrive ele é uma memória. A É a parte memória. digital dele é um USB. E esse USB ele vai entrar em outra parte. Tá bom. tem aquele outro professor, acho que é projetor de vídeo, que coloca lá para... Data show. Isso, data show. Perfeito. Isso. Tá, vou parar aqui, né? Pôr mais alguma coisa. Então, dispositivo de saída. Não. Caixa de som, monitor, impressora. Né? Nosso data show. Então, dispositivo de saída. Estamos recebendo aquela informação que foi processada. Agora nós temos dispositivos de entrada e saída. Que através do mesmo dispositivo que você envia a informação, é através do mesmo dispositivo que você recebe. Não. Caixa só sai som. Pessoal, eu sei que todo mundo tem celular aí, tá top de linha. Não tem a tela do celular de vocês? É. Nessa tela, vocês enviam informações através dele e também recebem? Sim. Isso. Qual é o nome dessa tela? Ele é um monitor? Monitor. Não. Touchscreen? Isso, touchscreen. É a mesma tela, mesma tecnologia usada no monitor de caixa eletrônico. Você vai lá, clica no monitor de caixa eletrônico para enviar informações e para receber. Então envia a senha e recebe o saldo. E temos também a impressora multifuncional, que ela tem um scanner e junto com ela, né, tem também o que? A questão da impressão. Então, através do mesmo dispositivo que você envia informação, você também recebe. Então, nossos dispositivos de entrada e saída. Pessoal, aqui é uma placa-mãe, tá? Esse quadradinho aqui, ó, onde está meu mouse mexendo, aqui é onde fica a CPU, ó. Ó a diferença. Tá? Nesse slotzinho aqui, a CPU fica bem aqui, encaixada. Temos também agora cabos flexíveis. Os cabos flexíveis são utilizados para conectar o seu disco rígido na placa-mãe. Tá? Então, é mais isso mesmo. Vai ser utilizado mais na placa-mãe. E ligar o disco rígido. Então, temos aquele mais largo que está aí na foto, que é o tal do IDE, e o vermelhinho é o SATA. Tá? Usados para conectar o HD e placa-mãe. A tecnologia para o gameplay eu vou voar e eu vou vir aqui. Turma, olha só. Os computadores, de forma geral, não sabem o que é 0 e 1. Ou melhor, perdão. Não sabem o que são vídeos, imagens, textos, tá? E nós humanos, nós não sabemos o que é 0 e 1. Então vamos imaginar o seguinte, que a máquina fala árabe
né, e nós falamos português. Para que ocorra essa tradução e ambos conversem um com o outro, tá, nós precisamos de alguns, tá, como eu posso falar, tradutores. Tá? Então esses tradutores vão pegar os milhões de 0 e 1 e vão transformar em uma imagem, um áudio, tá? Uma transmissão de informação. Tá? Então, esses periféricos, nós temos 3. Tá? Nós temos o primeiro, que é placa de vídeo. Tá? Qual é a função da placa de vídeo? Projetar a imagem na tela do seu computador. Se você tem uma máquina, seu monitor está perfeito, sua máquina é perfeita, mas a placa de vídeo não funciona, está estragado, vocês vão ter o quê? Uma máquina que não mostra a imagem. Tá? Então, o que eu faço para corrigir, professor? Você vai comprar uma outra placa de vídeo e vai substituir. É isso que vai ocorrer. Tá? Temos também a placa de som. A placa de som é o mesmo processo. A placa de som vai pegar os milhões de 0 e 1 e vai transformar em áudio, uma música, uma fala de filme. E temos também a placa de rede. É através da placa de rede que vocês que suas máquinas conectam com a internet. Tá? Professor, e se queimar um desses 3 aí? Se queimar a placa de vídeo, sua máquina continua funcionando. Se queimar a sua placa de som, sua máquina continua funcionando. Tá? Se queimar a sua placa de rede, sua máquina continua funcionando. Tá? Continua funcionando. A única coisa que vocês não vão ter é imagem, não vão ter áudio, tá? E não vão conectar com a internet. Então são esses 3 dispositivos, tá? Placa de som, de rede, som, rede e vídeo. Então esses 3, tá, que funcionam. Então aqui temos uma placa de vídeo, aqui é uma placa de rede cabeada e aqui é uma placa de som. Tá? Pessoal, continuando. Tem esse aparelhozinho aqui que é tal do modem. Quem tem internet em casa deve ter um modem desse. Tá? Porque esse modem aqui, ele é um modulador desmodulador que vai processar, vai organizar os sinais analógicos e digitais. Tá? Turma, outra coisa que eu tinha esquecido. Só retornando aqui, nos dispositivos de entrada e saída, agora que me vem à mente. Os dispositivos de entrada e saída, nós temos também o USB, tá? Que eu tinha esquecido. Leitor de cartão de memória, tá? A gravadora de CD/DVD, tá? E o leitor de disquete. Só para reforçar, sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Então esses aqui são dispositivos de entrada e saída. USB, leitor de cartão de memória, gravadora de CD, DVD e leitor de disquete. Então temos aqui o nosso DVD-ROM, ok. Depois nós temos aqui fonte, essa caixa de metal que fica encaixada dentro do seu computador, do seu gabinete, na parte de trás. Qual é a função dele? Ele vai pegar uma carga de 110 ou 220 e vai transformar essa voltagem em uma energia adequada para alimentar os componentes da sua placa-mãe.
Porque se passar 110 ou 220 direto, vai queimar sua placa-mãe, tá? Por isso que existe a fonte. Então ele vai transformar a energia para 5 volts, 2 volts, 12 volts, que vai alimentar toda a sua placa-mãe. Temos aqui também o flop, que é um leitor de disquete. Ó, nosso gabinete não é CPU, tá? Depois temos aqui nosso USB, tá? Depois do USB temos nosso scanner, função somente escanear. Impressora. Essa impressora aqui, ela é multifuncional, tem scan em cima e imprime embaixo. Então é um dispositivo de entrada e saída. Webcam é um dispositivo de entrada. Estabilizador, que vai estabilizar a nossa energia. Tá? Então a nossa energia é estabilizada pelo estabilizador. Isso vai ajudar, tá, a aumentar o tempo de vida útil do seu equipamento eletrônico. Pessoal, então nesse momento aqui nós fechamos a parte de hardware, tá? Turma, ficou alguma dúvida em hardware aqui? Agora que parece assim, você deu uma lida na apostilazinha, no final dela tem uns questionários, tá? O questionário, que é bem tranquilo, tá? Não tem nada de complexo nesse item. Então aqui nós encerramos a parte de hardware, tá? E nós vamos trabalhar também agora a questão de software, tá? Então, falando até agora o que nós conversamos. Professor, Oi. até que dia para entregar a atividade? Não, eu vou dar um prazo. Pode começar a fazer hoje já, Tá, tá? Fica tranquilo quanto a isso aí. Eu vou dar um prazo bom para vocês enviarem. tá bom, obrigada, que tem muitas matérias. Ah, não, tranquilo. Então, aqui, turma, nós fechamos a parte de hardware, que é a parte física, tá? Então, a parte física. E aqui nós vimos até outros conceitos. Vimos que a informática é uma ciência que estuda os meios de armazenamento, processamento e transmissão. Tá? Então vimos aqui os meios de processamento, quem processa? Processador. Os meios de armazenamento, quem nós usamos para armazenar as informações? As nossas memórias secundárias. Né? Então HD, né, disquete, pendrive, CD, DVD. Agora eu vou falar da parte lógica dos nossos computadores, tá? Que é o software, tá? Vou falar um pouquinho sobre software. Pessoal, software agora, ó, eu terminei a parte de hardware, a parte física. Agora eu vou falar sobre os programas de computadores, são os softwares, né? Todos os programas, tá? Turma, então aqui, todos os programas de computadores, tá? Que são os softwares. Turma, para facilitar a nossa vida, também foi separado todos os programas em pacotes para que nós possamos estudar melhor e compreender os tipos de programas de computador que nós temos, poder organizar nossa ideia, tá? Então, como posso falar aqui, os programas de computadores, todos eles, tá, são classificados de duas maneiras, tá? Os softwares, os programas, são classificados em relação ao seu custo e sua função, tá? Então, todos os programas de computadores são classificados dessas duas formas. Custo, né? No caso é chamada de licença, e a função, o que ele faz. Se ele faz isso, é isso. Se ele faz aquilo, é aquilo lá, tá? Então, partindo desse princípio aqui, até por causa do nosso tempo, que já está quase expirando, eu vou, ainda mais que eu gosto de falar primeiro de um assunto, né? Eu gosto de inverter o assunto da apostila. Então, primeiro, a parte que eu vou falar aqui
é a classificação dos programas de computadores, tá? Em relação à sua função, tá? Então, em relação à função. Então, classificação dos programas em relação à função. O primeiro que eu vou falar aqui, da classificação dos programas de computadores, tá? Lembrando que até o vírus de computador, ele também é software, tá? Lógico, nocivo, malicioso, mas ele continua sendo software, tá? Então, vou falar o seguinte aqui, que o primeiro software, em relação à sua função, tá? Eu vou comparar a função desses programas com a mesma, tá? Com as mesmas características, tá? Daquele cidadão que trabalha no mercado e fica mandando em todo mundo. Alguém pode me dizer o nome aí, turma? Fulano, cadê os caixas? Fulano, repõe o estoque, aqui tá sujo. Atende o cliente. É o gerente? Isso. Muito bem, Graziele. O gerente. Aquela função que é uma das mais odiadas, né? Falar assim. Né? Aí as pessoas confundem, né? Tem um amigo é promovido à gerência, aí todo mundo começa a falar dele. Olha só, quando ele era igual a gente aqui, antes de ser promovido, ele era mais humilde, mais tranquilo, mais gente boa. Agora tá arrogante, tá chato, tá ignorante, né? Esquece que a função dele é essa mesmo. É ser chato, né? Ignorante, é ser enjoado, é para pegar no pé. Né? As pessoas acabam confundindo, né? Os sentimentos. É isso mesmo, cara, né? Então é muito, né? Então, as pessoas têm que entender esse fato. Então, a função do gerente, qual é? É gerenciar o mercado. Ele vai gerenciar tudo. Então, ele vai gerenciar os caixas eletrônicos, os repositores, o açougueiro, tá? O pessoal da limpeza, o pessoal da segurança. Então, o gerente vai cuidar dessa parte. Tá? Então, ele vai ficar cobrando, fulano, faz isso, faz aquilo. Então, vamos imaginar aqui o nome desse gerente. O gerente, eu vou chamá-lo de sistema operacional. Tá? Sistema operacional. Então, é o sistema operacional, é o nosso gerente do computador. Tá? Ele é responsável pela nossa interação entre nós e a máquina, o hardware. Porque se não tiver o software, sistema operacional, com ele nós não vamos conseguir interagir com a máquina. Então tem que ter um sistema operacional. Tá? Pessoal, todo sistema operacional tem, ou melhor, perdão, toda máquina tem um sistema operacional. Tá? Então, o celular de vocês aí, dependendo do modelo, todos têm um sistema operacional. É claro, um de um fabricante e o outro de outro fabricante. Então, quem tem no caso o Samsung, pode falar que praticamente todos eles, o que tem instalado é o Android. Quem tem o telefone da Apple, você tem um iOS instalado. Tá? Tem outros que acho que era Nokia, que é o Windows Phone. Tá? Sistemas operacionais. Do meu computador aqui, qual o sistema operacional que eu utilizo? O Windows. Nós temos o Linux também, temos o Mac. Tá? Então, são modelos de sistemas operacionais. Tá? Pessoal, então olha só, se eu colocar aqui sistema operacional, eu pedi exemplos de sistemas operacionais. O mais famoso, quem é? O Windows. Dentro do Windows, nós temos a família do Windows, que é o 98, né, o XP, NT, Server, Phone, né, o Dido e as Vistas. Né.
Temos o 7, temos o 8, temos o 10. Também temos aqui o Linux. Temos versões, né, de Linux educacional, Andriva, Ubuntu e por aí vai, né? Temos Unix, MS, DOS. Então aqui nós temos, tá? Nós temos aqui sistemas operacionais, Windows, algumas versões de Windows, né? 98, XP, NT, 7, Phone, Vista, 7, 8, 10, tá? Linux, temos o educacional, Mandriva, né? É que eu esqueci com minha letra ainda. Ubuntu, Unix, DOS. Tá? Temos iOS, né, da Apple. Então tudo isso aqui é sistema operacional. Tá? O que tem diferente entre aspas um do outro? Fabricante, vou falar assim, marca. Claro, algum recurso a mais, outros com recurso a menos, mas todos são sistemas operacionais aqui. Tá? Turma, então agora sim. Então, isso, obrigado, macOS. Eu tinha esquecido dele. Pessoal, uma coisa que deve ficar atento é o seguinte agora, olha só. Todos os computadores têm sistema operacional. Ponto. Tá? Se eu tenho um meu Windows instalado na minha máquina, tanto faz qualquer versão do que eu coloquei aí, então eu teria um sistema operacional instalado, tá, na minha máquina. Ai, deu uma coisa aqui. Deixa outra coisa que eu posso falar aqui. Sim. Que às vezes dá um branco aqui, para não fugir da ideia. Turma, olha só. Como toda máquina tem um sistema operacional instalado, ok. Agora, tem a parte principal para vocês entenderem o que é o nosso gerente, né? Como eu falei, ele gerencia, tá? Então, os nossos sistemas operacionais, eles gerenciam todos os recursos do seu computador. Então, de novo, ó. Então, os sistemas operacionais gerenciam todos os recursos dos computadores, tá? Então, o computador. Como assim, pessoal? Ficaria, turma, com o sistema operacional, vocês não vão assistir filme, vocês não vão ouvir música com o sistema operacional. Vocês não vão fazer documentos, tá? Vocês não vão jogar, assistir filminho, tá? Não. Boa pergunta. Olha só, Matheus. Nós temos máquinas e temos computadores. Para ser considerado um computador, esse computador tem que ter um conjunto. Que conjunto é esse? É o software, que é o sistema operacional, que eu estou falando agora, e o hardware. A máquina, calculadora, não. A calculadora é uma calculadora. Ela não é um computador. Tá? Ela não tem sistema operacional instalado nela. E olha que interessante. No sistema operacional, se eu não jogo no meu sistema operacional, eu não assisto filme com o meu sistema operacional, o que eu faço com ele? Pessoal, o sistema operacional, vocês vão utilizá-lo para organizar e guardar seus arquivos e pastas. Com o sistema operacional, vocês vão utilizar, tá, para instalar e desinstalar programas. Vocês vão controlar contas de usuário.
vocês vão trabalhar a questão de criar, remover e excluir arquivos. Tá? No sistema operacional, vocês vão gerenciar suas pastas. Tá? Vocês vão configurar tamanho de memória, vão configurar a sua rede. Tá? Então, observe que as configurações dos recursos do sistema operacional que nós utilizamos é tudo voltado em benefício do computador. Entre aspas, não tem nada se referindo a nós. Tá? Então, o sistema operacional vai gerenciar os recursos. Então, você vai organizar pastas, arquivos e atalhos. Sim, depende do que está fazendo. Então, para organizar pastas e atalhos, vocês vão instalar e remover programas. Tá? Controlar contas de usuários. Contas de usuários. Vocês vão personalizar a área de trabalho. Vocês vão fazer manutenção preventiva. Nessa partezinha tá bom. Acho que dá para entender. Então, olha só. Com o sistema operacional, o que nós vamos fazer? Vão organizar suas pastas, arquivos e atalhos. Vão instalar e remover programas. Tá? Então, vai controlar as contas de usuário. Mais de uma pessoa na sua casa utiliza o computador. Então, eu vou criar várias contas para cada um ter sua própria privacidade. Vou personalizar minha área de trabalho. Vou alterar o tamanho dos ícones. Tá? Alterar o papel de imagem. Manutenção preventiva. Eu vou fazer algumas manutenções periódicas no meu computador para preservar o tempo de vida útil dele. Né? E eu posso continuar utilizando por muito tempo ainda. Então aqui, manutenção preventiva. Eu vou passar um desfragmentador de disco, uma limpeza de disco, tá? Uma restauração de sistema. Tá? Então tudo que eu estou falando aqui está tudo relacionado à manutenção do seu computador. Tá? Pessoal, compreenderam qual é a função aqui do nosso sistema operacional? Ficou claro, turma? Sim. Sim. Perfeito. Então lembre, o sistema operacional, vocês não vão fazer, não vão jogar no sistema operacional, vocês não vão assistir filme, tirar foto, nada do sistema operacional, porque ele é responsável em gerenciar os recursos do seu computador, tá? Para que tenha um tempo de vida útil na sua máquina. Então, esse é o primeiro. Prejudica, assim, depende, Fátima. Depende muito. Pode prejudicar, mas se você estiver formatando aleatoriamente, aí prejudica. Mas, exemplo, você vai precisar formatar de vez em quando, não tem problema nenhum. Tá? E depende de quem vai formatar para você. Pessoal, agora olha que interessante. Do nosso computador. Olha só. Nada, disponha. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho meu gerente, que é um sistema operacional. Tá? Agora, se você olha para o programa de computador, e esse programa de computador, ele não gerencia a sua máquina, então ele só pode ser outra coisa. Então olha só, classificação dos programas em relação à função. Tem uma coisa que eu até esqueci de falar. A classificação dos programas em relação à função
temos apenas 3 tipos de programa, tá? 3 tipos. O primeiro, estou falando aqui agora do sistema operacional, e vou falar do segundo agora, que já emenda. Professor, tem alguma dificuldade de entender quem é quem? Não, é muito fácil, tá? Então vamos pensar o seguinte aqui, turma. Se vocês observaram para o programa, analisaram ele, verificaram que esse programa ele gerencia os recursos do seu computador, então ele é um sistema operacional. Agora, se o software que você está utilizando ele não gerencia seu computador, ele só pode ser chamado de aplicativos ou app, né? Que é a moda agora, app. Ó. Gerenciou minha máquina, sistema operacional. Não gerencia minha máquina, tá? Aplicativos. Tá sim, Ana. Tá sendo gravada. Então, turma, os aplicativos, olha que interessante. Todas as funções do sistema operacional são todas relacionadas à manutenção e preservação do seu computador, do sistema operacional. Já a função dos aplicativos são todas relacionadas a nós, usuários. Tá? Então, os aplicativos, todos eles aqui, praticamente, são funções para ajudar a nossa vida. Tá? Então, os aplicativos, nós temos uma infinidade de aplicativos. Nós temos o Word, temos o Excel, o PowerPoint, tá? Temos aqui os navegadores, tá? Temos vírus, temos antivírus, temos codecs para assistir filmes, temos leitores de PDF, para concurso público. Navegadores, vírus, não vou dizer que isso é PowerPoint. Para editar imagem, Photoshop, Paint, tá? Então observem aqui, pessoal, que as funções que estão aí, que eu estou falando, todas essas funções aí dos aplicativos estão relacionadas ao nosso benefício, em nosso benefício. Diferente das funções voltadas para a manutenção do seu computador. Tá? Então o Word, para que serve o Word? Fazer texto. Para que serve o Excel? Fazer planilha. Para que serve o PowerPoint? Fazer os slides, apresentações. Para que serve os navegadores? Para poder acessar qualquer site, né? Entrar na internet. Vírus, causar prejuízo. Antivírus, combater o vírus. Codecs, são programas usados para assistir filmes e ouvir música. Leitor de PDF. Quem já fez concurso público sabe que vai entrar num site de uma empresa qualquer e vai poder baixar como posso falar aqui? Editais de concurso público, né? Que estão no formato de PDF. Photoshop vai tratar as imagens. O Paint também. Tá? Então, turma, observe o seguinte. Sistema operacional gerencia a sua máquina. Observe que as funções é relacionada à manutenção do seu computador. Os aplicativos, as funções, tá? Dessas ferramentas, todas elas são específicas para a nossa vida, no dia a dia. Tá? Pessoal, até aqui tudo bem, turma? Tá me explicado? Sim, professor. Tá sim, professor. Tá, obrigado. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um... Não, deixa eu só falar o último conteúdo aqui, para fechar essa parte dos programas em relação à função, aí eu encerro a aula. Turma, em relação como eu posso colocar aqui, a função, então eu falei um pouquinho sobre sistemas operacionais, aplicativos, e temos um último, né, o terceiro e último tipo de software, né, de programas, de computadores, tá? Que são as linguagens.
linguagens de programação. Essas linguagens de programação são usadas na construção, tá? Na construção das ferramentas, tá? Então aqui as linguagens de programação são linguagens usadas para você fazer um jogo, fazer um vídeo, trabalhar um áudio, tá? Criar um sistema operacional. Então as linguagens de programação, a função é produzir softwares. Tanto pode ser como sistema operacional ou como pode ser aplicativo. Tá? E aqui temos uma infinidade de linguagens de programação. Tem uma linguagem chamada C, só a letra C. Essa linguagem é usada para fabricar o Windows, produzir o Windows. Temos um tal de C Sharp. Tá? Temos um C++. Temos HTML de site, CSS para site, JavaScript para site, PHP também. Né? Temos o Python, Ruby, né? A Java, tá bom. Então temos aqui, ó, alguns exemplos de linguagem de programação. O primeiro que eu coloquei, linguagem C, é usado para produzir outros softwares, né, e até criar um Windows, uma parte dele foi utilizada. C Sharp também. O C++, uma outra linguagem. HTML, para produzir páginas de internet. O CSS, as cores. JavaScript é o efeito das páginas. PHP e Python também voltado para a web. Ruby e o Java para fazer outras ferramentas. Agora posso sim. Tá? Turma, então em relação à classificação dos programas de computador. Tá? Os programas de computadores são esses aqui. Tá? Então temos a classificação dos programas em relação à função, que são sistemas operacionais, aplicativos e linguagem de programação. Tá? Na outra parte, depois nós vamos continuar falando um pouquinho também em relação à classificação ao custo. Tá? Eu vou entrar na parte de redes e na parte prática com vocês. Tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Ana, pode ser tudo. Pode ser tudo, viu, Ana? Pode ser vírus? Pode. Pode ser erro no sistema operacional? Pode. Defeito na placa de memória? Pode também. Tá? Aí é questão de eliminação. Mas, às vezes também, pode não ser nenhum disso aí. A máquina está lenta, né? Não, os jogos só se você estiver jogando na hora. Porque o jogo fechado, sem acessar, não tem nada, não tem nenhum impacto. Só se a pessoa estiver jogando. Tá? Mais lembra aqui, de ficar lento. Uma das coisas que fica bastante lento, as pessoas não se tocam, é você salvar muito o arquivo e não se preocupar com o espaço da máquina para guardar. O melhor exemplo aqui é do celular. Esse celular que vocês têm na mão também são computadores. Você tira tantas fotos, manda vídeo, tá? Manda tudo isso aqui. Vocês mandam tudo isso e para o seu celular. Ele fica tão cheio que ele vai ficar lento e vai travar. Porque não tem espaço para trabalhar. Lembre da nossa sala de aula, memória RAM? Tá? Nossa sala de aula, quanto maior, melhor para trabalhar. E nessa questão, quando vocês forem utilizar os programas de computadores, abram um, usem ele, dependendo da sua máquina. Depois feche, abra outro, que assim vai preservar. Sim, pode também. Que realmente as peças também envelhecem. Tá? Mas nesse caso aí, Matheus, dependendo da máquina, dá para fazer um upgrade. Pessoal, no mais, eu quero agradecer a paciência de vocês, tá? Alguém quer fazer algum questionamento, mais alguma dúvida? Além do Matheus, né, da Fátima e da Ana.
Tá todo mundo calado. Não. Tá ótimo, galera. Obrigado. Tá? Turma, eu vou parar a gravação agora.